Amém? Glória a Deus. A gente passa tanto tempo com a luz apagada, quando assim vai, né, parece que vai queimar. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, que a gente começou a falar sobre ela quarta-feira. Amém? Quarta-feira nós começamos a falar sobre Enoque, Gênesis 5, 24, quando a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque decidiu andar tanto com Deus, mas tanto com Deus, que a Bíblia diz que depois que ele decide andar com Deus, existiu algo dentro dele que foi mudado. A Bíblia diz que Deus o tomou para si, mas antes disso, ele não era mais ele. A natureza de Enoque foi mudada. O caráter de Enoque foi mudado. Simplesmente porque ele decidiu andar com Deus. E a partir do momento que ele começou a ser transformado, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Enoque não era mais aquilo que a sua natureza pecaminosa ou a sua natureza humana dizia o que ele era ou o que ele não era. Ele começou a ser aquilo que Deus gerou ele para ser. Ele manifestava o caráter de Deus. Ele carregava a presença de Deus. Ele carregava os atributos de Deus ao ponto de Deus o tomar para si. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra em Ezequiel capítulo de número 36, versículo de número 26 ao 27. Eu quero falar sobre você investir no Espírito. Ezequiel capítulo de número 36, versículo de número 26 e 27. Diz assim: e eu vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Amém? Só aqui por enquanto. Como eu disse, hoje eu quero falar com você sobre investir no Espírito. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Perceba que quando Deus ele fala com Ezequiel, ele começa a relatar a Ezequiel que nós acabamos de ler. Até então era uma promessa que havia de se cumprir. Eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração novo, um coração de carne, mas também eu colocarei o meu espírito dentro deles. A Bíblia fala no interior, no mais profundo. Então Ezequiel ele começa a entender aquilo que Deus iria começar a fazer. Só que Deus não deu tempo, Deus não deu a época e Deus não deu a estação. Existem promessas, existem palavras proféticas que Deus libera, que carregam um tempo para se cumprir e um tempo para finalizar. Ela tem um tempo de início e um tempo de término. Só que existem palavras proféticas que Deus libera, que ela não carrega um tempo ainda revelado por Deus. Porque precisa que haja uma movimentação para que isso aconteça. Só que Ezequiel ele começa a entender aquilo que Deus queria. Então eu imagino Ezequiel tentando entender, peraí, mas como que Deus ele vai tirar o coração de pedra, vai colocar um novo coração e vai colocar o espírito dele no interior de cada um de nós? Imagine, era a mesma mente de Nicodemos. Senhor, como que eu vou ter que nascer de novo? Como que eu vou tornar ao ventre da minha mãe?
Jesus falava, você prega sobre o reino, você fala sobre as escrituras e você não consegue entender, compreender. Então Ezequiel ele começa a receber as informações de Deus. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que só a partir do momento que Deus ele nos desse um novo coração e colocasse o Espírito dele dentro de nós, é aí que nós começaríamos a agir segundo os princípios dele, segundo as leis dele, segundo os seus mandamentos. É a partir desse momento que nós iríamos permitir de fato que o Espírito de Deus nos guiasse, que as leis do Espírito fossem estabelecidas dentro de nós, que os mandamentos do Pai fossem estabelecidos dentro de mim e dentro de você. Só nesse versículo de número 27, nós começamos e conseguimos entender que sem o Espírito de Deus, sem um coração renovado, restaurado, nós não conseguiremos e nós não conseguimos seguir as direções de Deus. Por isso que muitas vezes você fala de coisas espirituais para pessoas que não nasceram de novo e elas não conseguem discernir, entender. A própria Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne espiritualmente todas as coisas, mas para aquele que é carnal parece loucuras. Porque quando o Espírito de Deus ele habita dentro de você, você não começa a ver mais com os olhos aqui da terra, você começa a ver com os olhos do Espírito. Então você começa a contemplar numa nova dimensão, na dimensão do Espírito. Você começa a andar conforme o Espírito de Deus te conduz. Você começa a ouvir conforme o Espírito de Deus te permite ouvir. Você começa a ver como o Espírito de Deus vê. Você começa a caminhar como o próprio Jesus caminhou aqui. Não é à toa que ele disse que nos enviaria da mesma forma que ele foi enviado. E quando ele se refere a isso, ele não nos traz limitação. Ele diz que aquilo que eu invisto no meu espírito, junto com o Espírito de Deus, é isso que eu vou viver. Sabe, muitas das vezes nós deixamos de viver, de fato, a realidade de Deus, o governo de Deus nas nossas vidas, o reino de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não estamos investindo no Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. E quando eu falo de você investir no Espírito, eu não estou falando de você investir no Espírito Santo, mas você investir na fonte que te conecta com o próprio Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito é edificado. Ou seja, é aí que você começa a investir tempo. É aí que você começa a investir força. É aí que você começa a investir os nutrientes para que você fique sensível à voz de Deus. Você nunca vai conseguir mover Deus pela sua força natural. Você pode até tentar ver uns vestígios, mas você não vai conseguir mover. Porque é o seu espírito que precisa estar alinhado com o espírito dele. A Bíblia diz que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Perceba que é em espírito. O seu espírito precisa estar rendido. O seu espírito precisa estar conectado com ele. Quando você não caminha ou não investe no Espírito que habita dentro de você, esse novo Espírito que Deus criou e colocou dentro de você, é aí que você não consegue romper, é aí que você não consegue avançar. Por isso que você tenta orar e não consegue. Você tenta buscar e não consegue. Fica aquela inconstância, sabe, igual a onda do mar, sobe e desce, sobe e desce. E pode vir qualquer pessoa, pode vir um cara mais ungido da terra, impor as mãos sobre você. Mas se você não investir, gastar tempo edificando o seu espírito, de nada adianta. Vai ser um momento, algo momentâneo, mas não vai ser algo que edificou verdadeiramente. Para que o seu espírito seja fortalecido, para que o seu espírito seja edificado, você precisa buscar tomar uma decisão. Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis ou não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Fala de metanoia. Primeira coisa, para que você edifique o seu espírito, é você não se conformar com o sistema desse mundo. Quando você decide não se submeter a ele, você começa a edificar
edificar o seu espírito. É o primeiro passo que você dá. Mas quando você busca a transformação, a metanoia, aquilo que vai destruir os alicerces que foram instalados na sua mente, aquelas ideologias errôneas que foram fundadas dentro de você, você começa a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. São três estágios: a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai conseguir experimentar a perfeita vontade de Deus sem precisar passar pelos outros processos de edificação. Isso requer, de fato, que você abra o seu coração para que essa edificação seja construída dentro de você. Eu te digo uma coisa, não é o louvor que faz isso. Ele pode te impulsionar. Não é uma pregação que faz isso, ela pode te impulsionar. Mas o que de fato vai gerar essa edificação dentro de você vai ser o tempo que você gasta com o seu Pai. Vai ser o tempo que você gasta de intimidade, de relacionamento com Ele. O tempo, se você gastar 5 minutos, Ele vai começar a edificar 5 minutos dentro de você. Um dia eu falei algo, publiquei algo, falei assim: o quanto você ora em línguas é o quanto do reino de Deus vai ser edificado dentro de você. Aí um pastor conhecido disse: mostra na Bíblia onde é que está. Falei: simples. Se você não se enche dele, você vai ter o que dele? Como que vai ser maior o que está dentro de você do que o que está no mundo se você não se preenche dele? Como que você vai ser guiado por ele se você não gasta tempo com ele? Como que você vai carregar a presença dele se você não se submete a ele? Sabe por que os nossos erros, o nosso maior erro é querer investir na nossa vida espiritual quando tudo está errado. Quando parece que está tudo balançando, aí a gente lembra que Deus existe. É só eu que fazia isso? Ou mais alguém que já fez? Ou ainda faz? Se você faz, misericórdia. Queima ele, Jesus. Mas a gente tem esse costume dentro de nós. Não, peraí, está dando tudo certo. Obrigado, Deus. Pronto, lembrou. Aí quando as coisas começam a apertar, a gente, olha, Deus existe. Peraí, se eu orar daquele jeito, se eu fizer daquele jeito, vai acontecer, porque um dia eu fiz e deu certo. Só que isso não gera alicerce dentro de você. Isso não vai permitir que algo seja investido no seu espírito. Vai ser algo passageiro. E muitas das coisas que você vive hoje são consequências de uma vida onde você não se edificou no espírito. Onde você não investiu tempo de intimidade no espírito. Existem decisões que você toma que são decisões erradas porque você não parou para ouvir aquilo que Deus estava dizendo para você. Às vezes aquele alerta lá dentro de você, aquela luzinha piscou, e você, não, deve ser coisa da minha cabeça. Ou como a gente acha, né? Sentir paz é Deus, não sentir é o diabo. Então quer dizer que toda vez Deus vai dizer assim para você? O diabo também traz paz para você, sabia? Para te desviar do caminho. Então o modo que eu preciso dar, o primeiro passo que eu preciso dar, é não me conformar com aquilo que Deus não se conforma. Eu não posso ser edificado no Espírito e carregar uma mentalidade que não é a mentalidade do Reino de Deus, que não é a mentalidade de Cristo. Quando eu vou orar, eu falo: Deus, leva cativa a minha mente, tudo aquilo que está na minha mente, leva cativa a obediência de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que não for dele, não foi edificado por ele, vai ter que cair. Só que você precisa estar aberto para isso, porque toda vez que algo precisa ser edificado, algo precisa ser destruído antes. Algo precisa ser derrubado. Quando você vai fazer uma reforma, tem coisa que dá para você utilizar, tem coisa que você vai ter que derrubar. E Deus, ele não quer renovar algumas coisas somente dentro de você. Existem coisas que ele vai ter que construir dentro de você. E construção leva tempo. Construção leva trabalho. Então vai ter coisas que você vai começar a investir no seu espírito hoje. E você só vai aproveitar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para que Jesus chegasse na estatura que ele estava,
não foi de uma hora para outra. Houve um tempo. Aí as pessoas costumam dizer, mas era Jesus, mas era homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Se ele conseguiu ser edificado, permitindo que o Espírito guiasse, por que eu e você não conseguimos? Você já parou para pensar nisso? A gente prefere mais acreditar em Paulo, em Pedro, em João, mas dificilmente a gente consegue se espelhar em Cristo. Eles tiveram parte importante, claro que tiveram, mas o seu alicerce sempre precisa ser Cristo. Sempre precisa ser Jesus. Jesus Cristo, Jesus ungido. Você não é chamado de cristão à toa, não é por causa de uma moda. Cristão significa ungido, pequenos ungidos. Então a unção do Espírito te ungiu, para que você seja capacitado. Por isso que ele diz, colocarei o meu Espírito no interior deles. Eles seguirão as minhas leis. Eles seguirão os meus princípios. Seguirão os meus mandamentos. Ele mesmo disse que o Espírito que ele estava colocando dentro de nós, o Espírito que nos permitiria se conectar com o Espírito Santo, com o próprio Espírito de Deus, esse Espírito, o verdadeiro você, é o que se submeteria a Ele, se renderia a Ele. É o mesmo Espírito que se permitiria ser guiado por Ele. Amém? E ele ainda diz, e eis que depositarei o meu Espírito, aí ele fala com E maiúsculo, o Espírito Santo. E eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada um de vós, e capacitarei. Então, quando você permite que o Espírito Santo te direcione, Ele mesmo vai te capacitar. A Bíblia diz que a unção que há em vós, ela vos ensinará todas as coisas. Então, se você não está aprendendo nada, é porque você logo não está se submetendo. Se algo está da mesma forma, é porque você não está investindo no seu espírito. A gente investe em cada coisa, tanta coisa. Às vezes coisas tão fúteis, coisas momentâneas, mas a gente esquece de investir naquilo que é eterno. A eternidade está dentro de mim, dentro de você. Essa mesma eternidade que está dentro de mim, dentro de você, ela tem o poder de tocar pessoas. E quando você não investe no que está dentro de você, você não consegue tocar pessoas. Eu não falo de você pregar num púlpito ou em qualquer outro lugar, mas aonde você passar a atmosfera dele, tocar aquelas pessoas, contaminar aquelas pessoas. Aonde você passar a atmosfera do Espírito. Já chegou em lugares que tem pessoas que falam, tem algo diferente de você. Você é crente? Teve uma vez que eu e a minha esposa, a gente estava na academia, a gente olhou uma menina assim, ela é crente. E aquele dia acho que a gente enrolou, não foi para sair? A gente ficou enrolando, aí ela saiu. Você mora onde? Mora em tal lugar. Você é crente? Sou. A gente discerniu no Espírito. Porque algo dentro dela era latente. A presença do Espírito. Então quando você permite que Ele te edifique, os alicerces de Deus é preparado dentro de você, é forjado, é alicerçado. Ao ponto de você não ser mais assim como Enoque não é, assim como Enoque era. Enoque não era mais orgulhoso, soberbo. Enoque não era mais mentiroso. Enoque não era mais preso a coisas. Eu não sei o que precisa ser mudado dentro de você. Eu não sei qual que é a fraqueza que está dentro de você. Mas quando você decide investir no Espírito, você não será mais aquilo que te prende. Você não será aquilo mais, sabe, a inconstância. Vou ou não vou, quero ou não quero. Estou com vontade ou não estou. Hoje eu não quero mais nada. Hoje eu quero Deus. Sabe, aquela inconstância que há dentro de você. Quando você investe no Espírito, tudo isso é eliminado. Talvez o desânimo é eliminado. Parece que o fogo não queima mais, é eliminado. Até o ponto de Deus dizer bem assim, agora eu vou te tomar. E quando eu olho tomar, Deus decide tomar Enoque para si, algumas pessoas só pensam em Deus arrebatando Enoque. Eu já imagino diferente também.
espera aí, Enoque, você carrega tanto o meu caráter. Você não é mais você. O que tem dentro de você são os meus atributos. Agora eu posso te tomar por inteiro. Agora eu posso me revelar em cada célula sua. Em cada osso, em cada pedaço de tecido de pele. No seu transpirar, seja em você por inteiro. Eu te tomo por inteiro. E aí a Bíblia diz que Enoque já não era mais. Pois Deus o tomou para si. Imagine Enoque andando, transbordando do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele decidiu habitar no templo que Ele mesmo criou, eu e você. Imagine um Deus enorme habitando dentro de mim e dentro de você. Ele não quer apenas habitar dentro de mim e dentro de você. Ele quer que nós venhamos edificar, nos preencher dele. Porque aonde nós formos, nós vamos revelar ele. E nem sempre você revelar ele vai precisar você abrir a boca. Nem sempre. Às vezes a gente pega e acha que só jejum expulsa demônio. Não, fica na presença para você ver se o demônio se aproxima. Permanece na presença para você ver se doenças e enfermidades permanecem diante de você. Não fica. E eu te digo uma coisa, mas entra na presença e fica lá, não sai não. Porque tem gente que fala assim, Deus, eu entro na tua presença. Eu saio da tua presença, ainda faz a oração para entrar e sair. Aí eu fico imaginando, mas não dá para permanecer lá não? Antes era algo tão difícil. A presença só se manifestava no meio da arca. Aí agora que Deus fala, não, está aberto para você. Você quer entrar e sair, entrar e sair? Não, permanece lá. Porque é na presença que você é transformado. É na presença que você é edificado. Quanto mais você se enche, se edifica no Espírito, mais a presença de Deus, ela é latente dentro de você. A presença já está aí dentro. Mas existe algo que precisa fazer essa presença se movimentar. Quando eu lembro da história de Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Só que antes da arca ficar lá, a arca ficou na casa de um sacerdote. E a Bíblia diz que na casa desse sacerdote, a sua casa foi de mal a pior. Houve conflito, houve confusão, porque ele não sabia honrar e discernir a presença. Mas quando a arca vai para a casa de Obed-Edom, se não me engano, ficou 3 meses lá. A Bíblia diz que Obed-Edom amava a presença. Então imagina o modo que ele honrava a presença, que ele reconhecia a presença, que ele adorava a presença. Ele não era sacerdote. Ele tinha uma linhagem de levita. Quando a presença ela é encontrada por alguém que sabe amá-la, honrá-la e se submeter a ela, querido, Deus faz coisas extraordinárias. Por isso que a gente vê tantos homens e mulheres de Deus, a gente fala, Jesus, como é que esse cara anda nesse nível? Põe a mão na minha cabeça, libera aí. Aí o cara ora por você e fala, parece que não aconteceu nada. É porque você precisa entender como honrar e como amar a presença. Como discernir a presença. Como se movimentar diante da presença. Nem tudo que você decide fazer de coração está de acordo em como a presença deve se movimentar. Estavam carregando a presença. O boi tombou. Um homem com um coração, com uma boa intenção, eu vou segurar para que a arca não caia, foi consumido pela presença. Existem princípios, existem padrões estabelecidos pelo céu, para que a presença se movimente. E esses padrões e esses princípios é edificado dentro de você, quando você gasta tempo orando no Espírito, quando você gasta um tempo de intimidade. Tessalonicenses diz o seguinte, 5,17, orai sem cessar. Efésios vai dizer, orem todo o tempo no Espírito. Invista tempo orando e se edificando no Espírito. O modo em que Deus ele vai encontrar o seu coração disponível vai ser o modo que você está gastando de tempo com Ele. Todo mundo hoje diz que não tem tempo. Eu trabalhei o dia todo, não tenho tempo. Eu trabalhei o dia, não tenho tempo.
Já percebeu isso? O tempo, ao invés de nós usarmos ao nosso favor, nós usamos para outras coisas, menos para nos edificar espiritualmente. Às vezes a gente fala, não tenho tempo para ir no culto lá não, já vou no domingo. Aí você chega em casa e gasta tempo com outra coisa. Não, eu não tenho tempo para orar não, estou tão cansado. Aí pega o celular lá, fica 3 horas no celular. Uai, o cansaço é só para meditar e para outra coisa, não é? Entende? O seu maior investimento é o seu tempo. É igual aos seus recursos. Às vezes você pega e fala, eu quero fazer tal coisa, mas não tenho recurso para isso. Mas quando você decide, você vê que você tem recurso. Só era mal aplicado. Quando você decide gastar tempo com Deus, você vê que você tem tempo disponível. Só era mal aplicado, mal gerenciado. Às vezes nós gastamos tempo com tanta coisa fútil que não nos edifica e nem nos leva para perto de Deus. Mas quando a gente aplica o tempo da forma certa, investe no Espírito, meu irmão, você começa a andar numa realidade em Deus muito maior. Existem coisas que os grandes homens de Deus andam, que a gente fica, Deus, quando que o Senhor vai me levantar, vai me usar dessa forma? Comece gastando tempo com Ele. Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto, Ele já está lá. Basta você entrar e fechar a porta. Deus, Ele já está esperando que você se relacione com Ele. Que você se entregue a Ele, se renda a Ele. Te dá uma chave, quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? Gaste tempo com Deus. Deus só levanta homens e mulheres que carregam tempo de intimidade com Ele. Ele pode usar outras pessoas, mas Ele só levanta quem tem tempo de intimidade e relacionamento com Ele. Quem conhece o coração dEle. Quem caminha com Ele. Sabe qual era o meu sonho? Quando eu comecei a buscar, eu falava, Deus, eu vou gastar tempo de oração. Porque quando eu for num lugar e tiver um demônio, tiver enfermidade, tiver o que for, eu não vou nem precisar abrir a boca. Porque eu tenho tempo de oração. Eu tinha esse entendimento dentro de mim. Eu vou me preparar, porque quando o Senhor quiser me usar, o Senhor não vai perder tempo tendo que me preparar para depois me usar, eu já vou estar pronto. Então eu busquei me edificar em oração, gastando tempo de intimidade. Às vezes a gente meio que atrapalha Deus. Já era para a gente estar lá na frente, já estar preparado para quando Deus dizer, ei, próximo a vir, você já está disponível. Aí não, Deus te chama, você não corresponde, você não investe tempo no Espírito, aí você vai ter que perder um tempo, sendo edificado de novo, construindo de novo, para aí sim Deus começar a te usar. Sendo que se você entendesse que você já pode ir se edificando no Espírito, e quando Deus disser, filho, agora eu preciso de você, você já vai estar preparado. Olha só, até o próprio Deus tinha um tempo para edificar os seus filhos. A Bíblia diz que na viração no dia, Deus ia falar com Adão. Deus ia visitar o homem. Eu não sei o que Adão escutava de Deus. Eu não sei o que Adão sentia quando Deus falava com ele. Eu não sei o que Adão aprendia com Deus. Mas Adão era um ser perfeito. Eu acredito que toda vez que Deus visitava ele, na viração do dia, Adão era tocado pela glória de Deus. Adão era tocado pela Shekinah de Deus. Algo dentro de Adão mudava toda vez que Deus visitava ele na viração do dia. Até o próprio Deus gastava tempo para se relacionar com o homem. Eu e você, nós precisamos gastar tempo para se relacionar com Deus. Eu entendo que nesse tempo Deus está buscando filhos maduros, que decidiram ouvir a sua voz. Mas para que você ouça a voz de Deus, você precisa gastar tempo para aprender como Deus ele fala com você. A Bíblia diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Não existe um padrão pelo qual Deus ele vai se comunicar com você. Às vezes você vai sentir um arrepio e vai falar, opa, Deus está falando algo comigo. Às vezes você vai ter uma visão, ter um sonho, ou sentir o perfume, ou ouvir de forma audível a voz de Deus.
Eu vejo muita gente me perguntando, pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Você gasta tempo de intimidade? Não. Falei, pronto, está aí. Quando você começa a gastar tempo em oração, isso não pode ser um peso na sua vida. Isso tinha que ser como se fosse uma regra. Nasceu de novo, recebeu Jesus, gaste tempo com Ele. Antes de Jesus mandar os discípulos fazer algo, Ele disse, ei, vem aqui, vamos conversar. Reuniu os discípulos para ter intimidade. Porque os discípulos precisavam saber quem estava falando com eles. E mesmo assim, teve pessoas que esteve com Jesus, caminhou com Jesus, estava no caminho de Emaús, Jesus ressuscita, começa a andar com eles, começa a discutir, achei que era Jesus que ia nos libertar, ia fazer algo diferente. E aí chega Jesus e pergunta para eles, o que vocês estão discutindo? Você não sabe não? Você é estrangeiro? Jesus, o que era para libertar a gente, foi morto, mataram ele. E Jesus caminhando com eles. Jesus falando com eles. E eles não discerniram Jesus. Os seus olhos estavam fechados. Até o momento que eles entram no lugar da comunhão, na mesa. Eles têm um contato com a comunhão, com a intimidade. Porque quando você naquele tempo convidava alguém, os judeus convidavam alguém para sentar à mesa com eles, para ceiar com eles, eles estavam dizendo, eu tenho comunhão com você, eu tenho intimidade com você. Então quando Jesus sentou à mesa com eles, celebraram a ceia, o tempo de comunhão, a Bíblia diz que os seus olhos abriram. Jesus simplesmente desaparece na frente deles. Eles começam a questionar, peraí, era Jesus, você viu? Não queimava o nosso coração quando ele falava? Enquanto eles falavam, o coração dele queimava. Mas por causa da falta de intimidade, eles não conseguiam discernir que era o próprio Jesus que estava falando com ele. Às vezes Jesus está falando com você, há muito tempo. Está falando com você o tempo todo. De diversas maneiras. Porém, você não conseguiu discernir ainda. Por quê? Porque precisa ter intimidade para poder discernir a voz dele. Precisa ter intimidade para discernir o toque dele. Precisa ter intimidade para girar a chave que está dentro de você. Eu te garanto uma coisa. Gaste intimidade com ele. Gaste tempo de relacionamento com ele. E você vai ver como as coisas não vão mudar dentro da sua vida. Você vai ver que aquilo que não rompia começa a romper. Aquilo que te prendia começa a te soltar. Aquilo que parecia ser uma barreira para você, já não é mais. Aquela falta de fé que estava dentro de você, agora a fé começa a ser ampliada. Você começa a ficar sensível à voz dele. Você começa a ser guiado por ele. A gente tem o costume de quando Deus ele se movimenta, os sinais, os milagres, as curas, o poder de Deus, a gente fala, amém, Deus, conseguimos chegar até aqui, glória a Deus, a gente larga tudo. Só que Jesus fazia diferente. Quanto mais os milagres, as libertações, as curas aconteciam, mais ele entrava no barco, ia para o outro lado, longe de todos, e gastava tempo orando. A Bíblia algumas vezes vai dizer que Jesus ia de dia e só voltava no outro dia. Aí eu te pergunto, o que será que Deus falava tanto com Jesus? Não sei. Não sei. Mas quem é íntimo sabe o que Deus fala. Entenda uma coisa preciosa. Quando a gente vai ler a história de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés, olha Moisés, manda o povo se preparar, porque amanhã eu descerei no meio de vós, e eu falarei convosco. Então, Moisés chega para o povo e fala, olha, se prepara aí, porque Deus vai descer amanhã aqui. E a Bíblia fala em um determinado versículo, que Deus começa a falar com Moisés no meio do trovão. Imagina o povo que não tinha intimidade vendo Moisés falando com o trovão. Ia dizer, tá doido, tá louco, tá pirando. Imagina aí Moisés, Deus, e o trovão. E Moisés lá, não, é desse jeito, Deus. O povo pirou de vez. Orou demais, jejuou demais. Imagine alguém falar na sua frente, você está olhando aqui, alguém falando com o trovão, não sei o que, e o trovão, respondendo. Você vai dizer, pirou lá, chama o hospício.
Quem não tem intimidade não vai entender aquilo que é gerado na intimidade. Ninguém entendia, mas Moisés entendia. Existem pessoas que falam com passarinho. Não é não, irmão Francisco? E está na Bíblia. Está lá no livro de Jó. Só que quem não tem intimidade não consegue discernir isso. Deus, ele não se limita a um padrão de como deve falar com você. A partir do momento que eu quero racionalizar aquilo que é espiritual, eu coloco Deus dentro de uma caixa e falo, Deus, até aqui eu aceito. Daqui para cá eu não aceito. Deus, ele vai fazer coisas para confrontar você que muitas das vezes a sua mentalidade não vai entender. Por isso que o espírito não é discernido com a mente, é discernido com o espírito. Por isso que as coisas de Deus não é discernida aqui, é discernida no seu espírito. A Bíblia diz que quando eu oro em espírito, eu oro a sabedoria de Deus, que revela os mistérios, traz aquilo que está na mente de Deus. A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu me edifico, eu invisto no meu espírito. Eu falo em mistérios com Deus. Quais mistérios? Os mistérios que você vai receber quando tiver intimidade com Ele. Quanto mais você gasta tempo com Ele, existem mistérios de Deus que Ele revela somente para você. Sabe quando a gente fala, Deus, entrega para mim a revelação que está nas entrelinhas da palavra, aquilo que ninguém sabe. Talvez você já recebeu uma revelação assim. Deus vai te dar algo para o seu ministério que ninguém mais carrega, que ninguém carrega. Pastor, pode acontecer? Pode. Se você ora e Deus fala mistérios com você, existem coisas que só você vai discernir. Existem coisas que Deus vai dar somente para você. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que cada um deles receberam línguas repartidas como de fogo. Cada um recebeu um derramar. Não foi igual. Cada um recebeu algo diferente. Então existem coisas que Deus ele quer liberar para você. Só que você só vai receber no lugar de intimidade. E quando a gente não tem intimidade, a gente começa a buscar dos outros para reproduzir algo igual. Porque a gente não entende a nossa intimidade, porque o nosso espírito não está sendo edificado. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Se coloque de pé. Oi? Continuação na quarta-feira. A gente não pode entregar tudo, né? Quarta-feira tem mais, 8 horas da noite. No mesmo canal, no mesmo horário. Feche seus olhos. Na mesma igreja. Em Valparaíso de Goiás. Eu quero que você se conecte com Deus. Permita que Ele te toque. Abra o seu coração de uma forma a qual você nunca abriu antes. Ou daquela maneira que só você sabe como se abre o seu coração. Convide Ele daquela maneira que você sabe que quando você fala, convida Ele, Ele vem e Ele te toca. Se você tiver que chorar, deixe chorar. Se você tiver que gritar, grite. Deixe Ele te tocar. Espírito Santo, nós amamos a sua doce e preciosa presença. Toca-nos essa noite mais uma vez. Continua nos tocando. Toca-nos por dentro. Nos confronta com a tua presença. Senhor, derruba dentro de nós os alicerces com a tua presença que não foram edificados pelo teu Espírito. As ideologias, os sofismas, que a tua presença comece a destruí-los em nome de Jesus. Se for preciso, Pai, nos ensina do zero. Nos leva ao início de tudo. Mas não nos permite andar sem sermos edificados pelo teu Espírito. Espírito Santo, eu te peço, toca os filhos do Senhor agora. Confronta-os com a tua presença. Que aquilo que precisa ser mudado, alterado, venha a ser mudado e alterado em nome de Jesus.
Começa a trazer à mente deles, ao espírito deles, Pai, a revelação daquilo que precisa ser mudado dentro deles. Traz a revelação daquilo que tem roubado as forças deles, o tempo deles, aquilo que tem tomado o teu lugar, Senhor. Pai, assim como o Dagon não permaneceu de pé diante da tua presença, que aquilo que não vem do Senhor, que nós permitimos entrar dentro de nossas vidas, não permaneçam de pé diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca-nos as pontas dos pés, a ponta da cabeça. Toca-nos com a tua doce presença. Pai, que a tua violência profética venha sobre nós, derribando todos os altares, Pai, que não foram levantados para te adorar. Todos os altares que foram levantados, Pai, por sofismas, ideologias, pensamentos errôneos, palavras errôneas, Pai, revelações contaminadas. Tudo aquilo, Pai, que tem sido barreira para a intimidade, para o relacionamento, para a comunhão, Pai, sendo destruídos em nome de Jesus. Que os nossos sentidos espirituais venham ser aguçados a partir de agora. Pai, da mesma forma que Elias orou para que o servo pudesse enxergar o mundo espiritual, aquilo que estava ao redor dele, Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus. Abre os olhos dos seus filhos, para que eles possam enxergar aquilo que tem barrado eles, mas também aquilo que está ao redor deles, os teus anjos. Pai, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que eles não venham mais andar enganados, mas eles venham andar guiados pelo teu Espírito. Eu te peço, Pai, incomoda nesses dias. Incomoda nesses dias, Pai. Incomoda nesses dias, Pai. Até que todo lixo que está dentro de nós seja tirado. E que de fato o Senhor nos tome por completo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.